Bom, vimos agora a fala de Jair Bolsonaro, o vencedor desta eleição. No pouco que vimos, professor, o senhor percebeu alguma sinalização da disposição de Bolsonaro para pacificar o país? Esse é o caminho, é o que a sociedade espera. O senhor viu ali algum indicador? Não, no que ele falou, ele não disse isso, mas ele falou que vai cumprir a Constituição, que já é algo importantíssimo para esse momento que a gente está vivendo. Certo. Agora, chamou a atenção, professor, nós agora há pouco estávamos ali observando isso, abstenção, 21% de eleitores se abstiveram. E a soma de brancos e nulos dá ali em torno de 10%. Somando tudo isso, mais de 30%. De um eleitorado de 147 milhões de brasileiros, 44 milhões ou não foram, ou anularam, ou votaram em branco. Esse percentual compromete a representatividade do presidente eleito, Jair Bolsonaro? Não, foi mais ou menos o que deu na eleição da Dilma contra o Aécio Neves. Um terço votou na Dilma, um terço votou no Aécio Neves, grosso modo, e um terço deixou de votar, seja por abstenção, seja brancos e nulos. Essa eleição foi mais polarizada do que as eleições anteriores. Isso cria um clima onde as pessoas decidem seu voto com alguma rapidez e defendem com mais energia aquele voto que ela escolheu. Nesse sentido, foi uma eleição diferente, né? Mas os números mostram que a porcentagem de branco, nulo e abstenção seguiu aquilo que historicamente a gente tem encontrado no Brasil. Agora, uma outra questão, o que é que esteve realmente em jogo? O senhor falou em polarização. Então, nessa eleição, o que é que esteve em jogo? Foi a busca de um novo modelo de política econômica ou a busca de um novo modelo ideológico? Olha, nós tivemos dois grandes blocos de discurso. O Fernando Haddad, ele veio com o discurso: nós vamos voltar a ser felizes, né? A economia vai andar, você lembra como é que foi no tempo do Lula, e nós representamos a democracia. Principalmente da metade do final para o segundo turno, esse discurso se tornou muito forte. O Bolsonaro é um discurso mais conservador no plano dos costumes, é um discurso mais reacionário nesse sentido. E, por outro lado, mais liberal no plano da economia. Quem votou em Bolsonaro, pela primeira vez, o segmento dos menos escolarizados e que ganham até 2 salários mínimos, votaram num candidato e ganhou o outro. Quer dizer, o Bolsonaro é fundamentalmente mais votado nos candidatos, nos eleitores de mais renda e mais escolaridade, que são conservadores no costume e mais liberais na economia. Bom, professor, eu estava falando sobre esse tom religioso que foi destacado, né, aí na fala do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. Bolsonaro teve em campanha apoio das igrejas evangélicas, principalmente de Edir Macedo, e que ali é o grande líder acho que da maior igreja evangélica do país, a Reino de Deus. Eu queria ouvir do senhor sobre esse compromisso e o peso do voto religioso, o que significou na eleição de Bolsonaro e essa questão que ele faz de expressar a fé em Deus e a religiosidade que tem. Olha, o Bolsonaro, pelo que me consta, é o primeiro candidato que teve a palavra Deus no seu slogan de campanha. Quer dizer, é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Em nenhum momento da sua trajetória ele escondeu essa afinidade que ele tem com a religiosidade e ele sempre falou muito em Deus, que aliás é um dos traços de um candidato conservador, essa religiosidade. Esse agradecimento, essa oração que houve, eu interpreto como algo natural por tudo aquilo que as igrejas representaram durante a campanha. Agora, eu queria chamar a atenção para o discurso que ele fez, que realmente é um discurso tranquilizador. Então, se a gente pudesse mensurar as palavras que mais foram faladas, democracia várias vezes, liberdade, destravar a economia, um alinhamento do Brasil em função dos seus interesses e não da ideologia no plano internacional.
Então, é um discurso muito bom, firme e compromissado com a democracia e com as liberdades. Bom, ele de alguma forma foi vago também, porque quando falou quebrar paradigmas num sentido tão amplo, tão geral, que paradigmas, né? Aí pode-se ter uma promessa e também uma ameaça? Não, não creio. Ele falou 2 paradigmas básicos. A questão do federalismo, que é uma questão importante, quer dizer, hoje 57% dos recursos públicos ficam na mão da União, ele quer dar uma distribuição melhor nesses recursos, e o paradigma do intervencionismo, quer dizer, durante muito tempo a economia brasileira teve esse viés intervencionista que nos levou à maior recessão da nossa história. Eu vejo isso com bons olhos. Interessante também foi o fato dele falar e repetir o compromisso com a decência. É um recado para todos aqueles que cobraram durante a campanha a questão do fim da corrupção no trato da coisa pública? Sem dúvida. Um dos eixos dessa eleição, um dos temas que perspassaram por toda a campanha foi a questão da corrupção desenfreada que aconteceu nos governos anteriores, e ele aparece como alguém que vai moralizar os costumes e a prática política no Brasil. E sobre pacificação, para encerrar, professor, a fala de Bolsonaro sinaliza que ele vai agir para o recuo em todo esse clima tão exasperado da campanha eleitoral? Eu acho que ele acena para isso. Temos que ter uma distensão, essa polarização tem que ceder, e o Brasil é muito maior do que essa campanha, do que tudo que aconteceu. Eu fiquei muito bem impressionado com esse discurso, é o primeiro discurso que ele fez, e me pareceu que ele apontou para as linhas mestras de um bom governo. Muito obrigada, professor.